que é esta gula, esta embriaguez e essas preocupações da vida que falam o Evangelho de hoje? Vamos falar um pouquinho sobre isso na nossa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo você, de forma especial, que está chegando a primeira vez neste canal. Lembre-se que temos aí conteúdos destinados a cada um de vocês, que procuram crescer na vida espiritual, nesse momento de graça, de podermos experimentar e também pedir a misericórdia de Deus. Por isso, se inscreva no canal e participe todos os dias conosco. Chegará aí para vocês conteúdos muito importantes para que você possa crescer neste caminho espiritual. Quero pegar com vocês a palavra em Lucas, capítulo 21, do versículo 34 ao 36. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado, para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Olha que interessante. O Senhor coloca aqui a dimensão que muitas vezes nosso coração fica insensível, ou seja, nós não temos mais sensibilidade às realidades que o Senhor nos convida. Nós ouvimos falar de Deus, mas as coisas não mudam. Fazemos a meditação, participando dos encontros, mas não muda nada. Nosso coração se tornou insensível. E parece uma realidade distante, mas às vezes eu conheço pessoas que frequentam a nossa vida, a comunidade, mas se tornaram insensíveis. Seja por causa das dificuldades, por aquilo que já viram, e começam as tantas e tantas ideias que vão tirando aquela confiança nos passos e nas pessoas. É sempre uma armadilha do mal. Bom, e aí nós temos esses 3 pontos. Primeiro ponto, a gula. A gula é uma dimensão de querermos comer, de querer realmente mais do que aquilo que é necessário. Queremos nos mover por aquilo que é o desejo de satisfação pessoal. Quantas vezes nós queremos como que ir muito mais além do que aquilo que é necessário. Fazemos isso muitas vezes quando nós podemos ter pouco, mas optamos em ter muito mais. Então existe aquela gula da dimensão do alimentar, ou seja, vou lá, almoço e começo a repetir. Não precisava, já estava saciado, mas eu saio dali, aquele estômago alto, com aquela sensação de peso, sono, porque quer consumir aquela carne, aquela sobremesa, aquela comida especial. Então você vai se enchendo daquilo. Só que acontece, tudo isso vai trabalhando dentro de você uma dimensão que nós chamamos de vontade. Quando a pessoa começa a entrar na dimensão da gula, ela tem uma vontade que conduz ela de uma forma mais profunda, ou seja, uma vontade que está ali nos seus desejos e sentimentos. E vocês sabem que a vida nem sempre nos dá esta oportunidade de ser os nossos sentimentos o caminho. Quantas vezes nós temos que enfrentar dificuldades do nosso trabalho, a vontade de pegar um pelo pescoço, e você tem que falar com suavidade, porque senão você vai perder o seu emprego, vai deixar de ajudar a sua casa. Você gostaria de dar realmente uma palavra dura contra aquela pessoa, mas você fica quieto, porque você sabe que aquilo pode gerar o teu desemprego, e você sabe as consequências desse desemprego. Entende? A vida muitas vezes faz isso. Às vezes você precisa enfrentar uma dificuldade de relacionamento, e se você
for dar crédito em tudo aquilo que você sente, aquele sentimento de abandono, aquele sentimento que aquele outro não importa com você, que aquele outro só está ali somente porque tem que fazer aquilo que ele jurou lá no altar, mas não está nem aí para você. Já pensou se você ficar se movendo constantemente nessas direções que os teus sentimentos vão te apontando? Você vai ser alguém levado e não alguém que conduz com liberdade a sua vida. Por isso é muito comum que a pessoa que tem dificuldade com a gula e tenha dificuldade na dimensão da vontade, tenha dificuldade com a impaciência, com aquilo que é a preguiça. Essas coisas começam a acompanhar. A pessoa vai se enchendo desses pecados veniais, porque uma coisa puxa a outra. Ela vai ter muita dificuldade de ter que aceitar uma proposta diferente daquela que ela tem, porque ela não consegue controlar os apetites da carne. Por isso a mente também tende a ir para a mesma conformidade, ou seja, não querer, só querer saciar, só querer aquilo que é gostoso, só aquilo que é prazeroso. E às vezes não é assim. Precisa estabelecer limites. E a igreja então chama este caminho de penitência, de jejum. Alguns monges vão dizer o seguinte, que é importante você ter até a comida diante de você, ter o desejo, mas não responder esse desejo. De tal forma que você vai ser sempre mais impulsionado por aquilo que você acha certo, que é aquilo que são os valores cristãos, do que é os seus desejos interiores que depois vão ter as suas consequências. Ali na gula é o cansaço, a fadiga, a preguiça, né? Aquele peso depois do almoço, insuportável, e a indisposição a fazer as coisas, por exemplo, a orar, a relacionar-se, tudo se torna difícil. Bom, segundo ponto, a embriaguez. O que é embriaguez? Quando você está embriagado, você vê todas as coisas distorcidas. Quantas vezes nós vemos as coisas distorcidas? Achamos que fulano está contra nós quando não está. Achamos que o outro quer nos destruir quando ele não quer. Achamos que o outro não nos acolheu quando na verdade ele só estava disperso. Temos tantas coisas que vão nos jogando a ver as realidades distorcidas que muitas vezes nós não conseguimos caminhar de forma correta e vamos fazendo o quê? Vamos para lá, para cá, ou seja, vamos balançando a nossa vida de acordo com as nossas percepções. Muitas vezes as nossas percepções nos livram de dificuldades, mas muitas vezes nos colocam em realidades que nos deixam insensíveis ao outro, tomamos raiva, ódio, e às vezes a pessoa nem sabe. Talvez você já tenha sofrido isso, às vezes alguém está com a cara virada para você, você nem sabe por quê, mas alguma coisa você fez, aquela pessoa entendeu uma coisa quando era totalmente outra. A embriaguez. Se vê distorcido e o caminho não é mais um caminho reto, mas é um caminho que vai para lá e para cá. Por fim, as preocupações da vida, que são preocupações, vamos dizer assim, normais, de poder fazer a tua família ter um recurso financeiro, de ter ali um bom emprego, são preocupações da vida. Mas qual é o problema de tudo isso? Qual que é a questão que nos deixa insensível? É quando essas preocupações se tornam o centro e nós vamos deixando aquilo que é o principal. Nós deixamos a Deus porque temos tantas preocupações, né? E vai ficando de lado. Então fulano vai dizer, hoje eu não posso ir, porque ontem eu trabalhei demais, eu estou cansado, eu vou fazer isso outro, eu acho que não posso fazer isso outro, porque eu tenho que receber mais, porque eu quero construir a minha casa, porque eu quero comprar meu carro, não posso fazer aquilo outro para a igreja, porque tenho meu compromisso, minha responsabilidade. Então o cara assume até várias responsabilidades que estão relacionadas às preocupações da vida dele, mas não assume uma responsabilidade dentro da igreja, porque as preocupações dele são outras, não as preocupações da igreja. Não são as preocupações ali daquela realidade. Entende que aos poucos nós vamos tirando e assim
com razões muito concretas e às vezes bem, vamos dizer assim, bem justificadas, mas nós vamos perdendo o caminho, né? Então, e esses 3 pontos, a gula, a embriaguez e as preocupações do mundo, fazem o teu coração se tornar insensível a Deus. E o que o Senhor está te dizendo? Cuidado para o teu coração não se tornar insensível. Por isso, fica essa meditação para você. Pense um pouquinho mais sobre isso. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.